Preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas, toda a carne há de ver a salvação de nosso Deus. Aleluia, aleluia, aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naqueles dias apareceu João Batista pregando no deserto da Judeia. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. João foi anunciado pelo profeta Isaías, que disse: Esta é a voz daquele que grita no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai suas veredas. João usava uma roupa feita de pelos de camelo e um cinturão de couro em torno dos rins. Comia gafanhotos e mel de campo. Os moradores de Jerusalém, de toda a Judeia e de todos os lugares em volta do rio Jordão, vinham ao encontro de João. Confessavam os seus pecados e João os batizava no rio Jordão. Quando viu muitos fariseus e saduceus vindo para o batismo, João disse-lhes: Raça de cobras venenosas, quem vos ensinou a fugir da ira que vai chegar? Produzi frutos que promovam a vossa conversão. Não penseis que basta dizer Abraão é nosso pai, porque eu vos digo, até mesmo destas pedras Deus pode fazer nascer filhos de Abraão. O machado já está na raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e jogada no fogo. Eu vos batizo com água para a conversão, mas aquele que vem depois de mim é mais forte do que eu. Eu nem sou digno de carregar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele está com uma pá na mão. Ele vai limpar sua eira e recolher seu trigo no celeiro. Mas a palha ele a queimará num fogo que não se apaga. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje, então, escutamos este evangelho. Eu acho que vocês têm aí a versão de Marcos, não? Mas tudo bem. Hoje, de todos modos, a figura que domina a liturgia deste Advento, de todo Advento, é sempre a de João Batista. Como também deve ter sido no primeiro século, a figura de João Batista preencheu todos os espaços, todo mundo falava dele. Foi um grande acontecimento. Também porque desde 400 anos antes, Israel não tinha profetas. Depois de que Israel voltou do exílio, apareceram mais 2 profetas, Miqueias e Ezequiel, e pronto. Teve um silêncio de 400 anos. E Israel se sentia meio desamparado, abandonado por Deus, até que de pronto surge João Batista. Jesus faz de João Batista um grande elogio. Ele diz assim, exatamente, eu trouxe aqui a citação. Ele disse assim: onde está? Aqui. Eu vos afirmo que dentre os nascidos de mulher não há um ser humano maior do que João. Todavia, o menor no reino de Deus é maior do que ele. Imagina que Jesus faça um elogio desses, não? Não existe um homem nascido de mulher mais maior que João Batista. Por que João Batista era tão grande? O que nós podemos aprender de João Batista? Por que Jesus faz um elogio tão grande deste último dos profetas e primeiro dos apóstolos? Pois bem, eu gostaria hoje focar um pouquinho na figura de João, tentar entender em que radica a santidade dele e como nós podemos também reproduzir-la em nossa própria vida. Em primeiro lugar, eu diria assim: João era um homem de Deus. Era um homem de Deus. Vocês sabem que João Batista era primo de Jesus. Ele era filho de Isabel, que era prima de Maria, era primo de segundo grau, não? Mas, por lo que parece, eram próximos, porque quando Maria soube da gravidez de Isabel, imediatamente foi para lá. E muitas vezes, durante a infância de Jesus, Maria deve ter voltado a Jerusalém,
Como sabemos, ¿no? También el Evangelio de Lucas nos cuenta cómo María y José llevaron a Jesús al templo, porque todos los judíos acostumbraban subir a Jerusalén una vez por año, a pesar de que les moraban longe, a más de 100 kilómetros. Y cuando estaban en Jerusalén, lógico, ficaban en la casa de Isabel. Isabel era casada con Zacarías, que al mismo tiempo era sacerdote del templo. Entonces, sabemos que João era una familia abastada, porque su pai era sacerdote del templo. En segundo lugar, era una familia muy erudita, muy culta. Entonces, João, desde muy cedo, debe ter recibido una ótima educación. Y vivía entre la élite de Jerusalén. La mayor élite de Jerusalén eran los sacerdotes. No apenas en erudición, mas también económicamente ellos eran muy prósperos, ¿no? Y entonces João se acostumbró y creció en ese ambiente. Porém, sabemos que João no estaba contento con eso. João era un hombre de Deus. ¿Y qué significa ser un hombre de Deus? Significa que ele tinha o seu coração nas coisas do céu. Não valorizava tanto as coisas, como dice San Pablo en la carta a los Corintios. Él dice así: nos acreditamos en las cosas que no vemos, porque esas son eternas, en cuanto que las que vemos, ellas son pasajeras. Esta palabra de San Pablo en la carta a los Corintios encerra todo o misterio, digamos, segredo da fe. Acreditar en las cosas que no vemos. ¿Qué cosas no vemos? No vemos Deus, no vemos os anjos, não vemos os valores, os méritos. A gente faz um sacrifício e diz assim: oh, lo ofereço a Deus, eu sei que estou ganhando méritos aos olhos de Deus. Mas a gente não vê, não tem um contador. Será? É pura fé, não? Confiamos que Ele está levando conta de meu sacrifício, não? O oferecimento do sofrimento que eu tenho, que estou passando. O céu é outra coisa que não vemos. O purgatório e o inferno nós não vemos. Fue muy bonito. Saben aquella historia de aquella crianza que nació en Inglaterra, aquella crianza que nació con una doença encefálica, entiendo, con un problema, y vivía apenas porque estaba con unos aparelhos ahí en el hospital. Y el tribunal de Inglaterra mandó desligar a criança, para dejar espacio a otros doentes, etc. Y los pais no querían. Ellos querían que la crianza viviese y darle todas las oportunidades posibles. Ahí, cuando vieron que realmente el hospital era público y no había mucho que hacer, o advogado deles consiguió que el filho, era un bebé de 6 meses, fuese trasladado a un hospital de Italia, o Hospital Bambino Gesù, que era do Vaticano. Entonces, vamos a acolher aqui essa criança, não lembro o nome dele. E apesar disso, eles não deixaram sair a criança e desligaram por ordem judicial e morreu. E então, os pais dele, ingleses, não eram católicos, não? Mas o Papa les ofereceu a ajuda do hospital e tudo. Então, quando depois celebraram um funeral, ele quis que fosse um funeral católico. Y fue muy bonito. Fue el cardenal de Londres, acolió, llegó una carroza con caballos, todo branco, caballos brancos, carroza branca, y el caixão pequeñino branco también, muy bonito. Y ahí entonces o pai da criança decía así: olha, yo faço esta ceremonia, esta oración con rito católico, a pesar de que yo no soy crente o no soy practicante, ainda no es crente, mas yo acho que daqui a poco él se converte, decía, por esto, porque yo ya viví un inferno aquí en la tierra, entonces debe existir un céu lá na outra vida. Olha que bonito, ¿no? Debe existir, mas son cosas que nós no vemos. Las cosas invisibles. João era así, no se importaba con la riqueza, no se importaba con los aplausos, no se importaba con las ropas finas, no se importaba con todo lo que el mundo le ofrecía. En aquella época era muy poca gente que tenía ese privilegio. Él quería las cosas de Deus. ¿Y cómo no sabemos eso? Porque João, a un cierto punto de su juventude, él deja a casa, deixa Jerusalém. Acho que não suportava mais ver aquela manipulação, aquela gastadeira de dinheiro e, ao mesmo tempo, essa manipulação de como se exploravam as pessoas, esse luxo e essa vaidade das altas classes de Jerusalém. Então, ele deixa tudo isso e vai
a morar no deserto. Isso nos conta o Evangelho de Mateus, não? Que João foi a morar no deserto. Hoje nós acreditamos que ele foi a morar com uma comunidade que se chama Essênios. Quando a gente fazíamos essas peregrinações a Jerusalém, a Terra Santa, visitávamos essa comunidade, não? Eles viviam afastados de todo, com muita austeridade, com pobreza, e se dedicavam apenas a estudar as Escrituras, a cultivar a terra, se purificavam constantemente. Eles acreditavam que a vinda do Messias estava muito próxima e que essa vinda do Messias coincidiria com o fim do mundo. Esses eram os essênios. Então, João, sendo um adolescente, ou talvez um pouco antes, não sabemos, foi a morar com eles e aí recebeu uma educação. Mas também sabemos que em algum momento ele saiu da comunidade dos essênios e foi a morar no deserto sozinho, como um eremita. Lo escutamos hoje no Evangelho. Ele vivia só, vivia sozinho, vestia uma pele de camelo, comia gafanhoto e mel silvestre, etc. Então, ele já estava vivendo depois como erudito, como eremita, perdão. ¿Por qué esto? Porque él nunca coincidió, nunca concordó plenamente con los essênios. Él sabía que o Mesías estaba ya entre nós. Era seu primo. João sabía isso. Isabel, sua mãe, tinha falado para él. Isabel, cuando recibe a María en el día de la visitación, dice: ¿cómo así que la mãe de mi Señor venme a visitar? Isabel sabía por una iluminación del Espíritu Santo que María era la mãe do Mesías. Y por tanto João también sabía. Então, ele se afastou, seguramente deve ter tentado convencer os essênios, mas eles não se convenceram, aí João saiu. E então, um dia, ele deve ter lido essa passagem que escutamos na primeira leitura, essa passagem de Isaías que nós escutamos, que diz assim, que o Messias antes de chegar será uma voz que clama no deserto, e ele se sentiu que essa escritura, que essa palavra era para ele, que ele era um chamado de Deus para ele ser aquele precursor. Até que um dia, então, ele começa a pregar. Ele era realmente um homem de Deus, porque estava conectado com Deus, estava alinhado com Ele. Ele não se importava com as coisas do mundo, o seu coração estava nas coisas de Deus. A primeira coisa era essa. A segunda é que João era um homem de Deus, mas para os homens. Ele não vivia em um deserto isolado. Al princípio sim, mas depois toda a missão dele é ao serviço da comunidade de Israel. E ele vai anunciar por todos lados, escutamos também no Evangelho de hoje, a conversão. Ele pede a conversão. Por quê? Porque sem conversão a gente não pode ser salvo. Jesus vem a nos salvar, mas se eu não preciso de salvação, porque eu acho que não preciso de salvação, então Jesus não me pode salvar. Jesus gostaria de me dar essa graça da salvação, mas precisa que eu aceite isso. Quando fazem os treinamentos de los salvavidas, sabe, não? Dizem assim, quando o salvavidas vê uma pessoa que está afogando no mar, ele tem que ir nadando até lá, mas não tem que salvá-la imediatamente. Tem que esperar. Porque se ele se aproxima da pessoa que está desesperada, dando braçadas por todos lados, a salvá-la, o instinto del que está afogando vai ser lançar-se em cima da outra pessoa para tentar sair e respirar. Mas aí vai afogar o salva-vida. Então o salva-vida tem que esperar e quando o afogando está quase já no último, cansado e já se está rendindo, aí ele lo pode pegar e lo leva a la praia. Só quando nós aceitamos ser salvos, podemos ser salvos, igual que os que estão afogando. Muita gente acha que não precisa salvação nenhuma. Muita gente acha que está muito bem, que Deus é muito bom, mas salvo de quê, Padre? Eu estou muito bem. Então, a gente não pode ser salvo. A ideia é que nós não podemos chegar ao reino dos céus. Nós somos escravos e somos criaturas sometidas ao grande castigo do pecado e da morte. E a gente não sabe como sair disso. A gente está,
queremos hacer una cosa y hacemos justo lo contrario, como dice San Pablo en la carta a los romanos, ¿no? Yo voy a hacer, ahora no voy a tomar más, voy a comenzar a mi dieta, ¿no? Y ahí yo paso por aquella loja, ¿no? De amor a dos pedazos, y ya pronto, hasta ahí llegó a mi dieta, ¿no? O sea, a gente hace un propósito y muchas veces hacemos lo contrario. ¿Por qué? Porque no somos prisioneros, somos escravos, somos servos de nuestro propio pecado original. Y queremos superarnos y queremos sair para frente, mas muitas veces não podemos. E da morte nem falar. Por mais que nós tentemos de manter-nos jovens e fazer tanta cirurgia, a verdade, a morte, a vida avança, e o corpo vai envelhecendo e a morte um dia vai chegando. Todos os anos celebramos nosso aniversário e con toda justicia y con mucha alegría apagamos velas y decimos, ven, tengo un año más. Mas a un cierto punto a gente tem que pensar que también es un año menos. Porque nuestra vida es así, es una vida limitada. Entonces, nós precisamos de salvação. Nós não podemos ser salvos sozinhos. E João Batista disse assim, convértanse, porque só na conversão você vai a entender a mensagem de Jesus. Eu estou gostando muito deste seriado Chosen. E acabo de ver, eu não tinha assistido, confesso que estava com muita coisa atrasada, mas agora estou assistindo, não? Então, acabo de assistir quando Jesus vai a Nazaré. E está com todas as pessoas que le conheceram. Está na sinagoga, estão os amigos, os primos, os familiares, enfim, o rabí, que lo viu crescer lá em Nazaré. Então, le ceden a palavra e ele lê aquela passagem de Isaías que diz que ele vem a dar alegria, a curar os cegos, a dar a vista aos cegos, a devolver, ¿no? A vida e a pregar o evangelho aos pobres, etc. E diz assim, hoje se cumpre esta escritura. E então, como assim? Diz o rabí, não? Como assim? Sim, eu estou cumprindo, eu vim aqui para dar-lhes a salvação. E então o rabí responde, não, mas nós somos o povo de Israel, nós já temos a salvação. Deus é o nosso Deus, é o verdadeiro Deus, é o Yahvé. E nós somos seu povo eleito, nós somos filhos de Abraão, nós não precisamos salvação. E Jesus fica olhando para ele e lhe diz, então eu não posso te salvar. Exatamente. Nós precisamos dessa salvação. Por isso que João chama a conversão. E conversão, queridos irmãos, é algo muito sério. Não é simplesmente desejar mudar de vida. Não é orar que eu vou a convertir-me. Não é esperar sinceramente que algum dia me vou a converter. Não é mudar as obras, mas seguir desejando o que fazia antes, a vida que tinha antes. Não, conversão é três coisas. Primeiro, mudar nossa forma de pensar e optar por as coisas de Deus, não por as coisas do mundo, por os valores de Deus, não pelos valores do mundo. O sistema de valores do mundo nos atrai tanto, mas se eu me converto de coração, eu tenho que optar pelos valores de Deus. Os valores de Deus são isso, a integridade, a sinceridade, a pureza, o desprendimento e a pobreza, todas essas coisas. Não é que não podemos ter coisas materiais, mas temos que viver desprendido de tudo e não ter além de lo que é realmente necessário. E assim, tem muitas coisas que Deus quer e nos custa realmente abraçar esses valores. Por isso que precisamos converter, em primeiro lugar, nossa mente. São Paulo diz na carta aos Romanos, convertei-vos pela transformação de vossa mente. Não vos conformeis com o sistema de valores do mundo. Não vos conformeis com o mundo, diz São Paulo. Convertei-vos pela transformação de vossa mente. Então, a primeira coisa da conversão é mudar nossa mente. De fato, a palavra conversão vem do grego, metanoia. E sabe que a palavra metanoia significa justamente isso. Meta significa ir além de, e noia vem de nous, que significa mente. Ir além de nossa mente, ou seja, mudar nossa forma de pensar. É difícil, mas essa é a primeira coisa. Mudar nossa forma de pensar. Segundo, mudar nossas obras. Se eu quero converter-me de verdade, eu tenho que desprender-me do pecado. Isto é bem difícil. Isto requer uma purificação.
¿no? Nós escutamos aí João em uma parte, todos vão a perguntar-lhe, João, o que temos que fazer? E ele vai dando conselho, olha, a los cobradores de impostos, não cobrem mais do que devem, a los soldados, não extorquir a ninguém, conténtense com seu salário, e assim a cada um lhe dá umas dicas de que tem que fazer, porque não bastam as boas intenções, não basta mudar a mente se a minha vida não muda. Vemos isso também na conversão de Zaqueu. Zaqueu está aí com Jesus em sua casa, depois de que lo convidou, e está pensando a ver se se converte ou não converte. Ele tinha toda a riqueza do mundo. Zaqueu era o Bill Gates lá de Jericó, não? E de pronto Jesus chega à sua casa e ele está com essa divisão interior. Sabe que não basta apenas abraçar os valores de Jesus, seguir Jesus, ele precisa consertar todo o que tinha feito errado. Então, de pronto, ele se levanta e diz, Senhor, de hoje em diante, eu não vou fazer nada errado. A quem roubei, eu vou distribuir a metade de meus bens aos pobres, disse Zaqueu, e a quem roubei, eu vou pagar 4 vezes. E então Jesus diz, hoje veio a salvação a esta casa. Então, a conversão primeiro começa pela mente, em segundo lugar, nos exige uma mudança de conduta, de hábitos, de obras, e em terceiro lugar, nos exige estar alinhados, coração com Deus, buscar em todo momento qual é a vontade de Deus. Como você toma decisões? Qual é o processo interno que acontece quando eu tenho que tomar uma decisão sobre qualquer coisa? Vamos a ir de férias, vamos a comprar um carro novo, vamos a fazer qualquer coisa. Como eu tomo decisões? Me convém ou não me convém? O que diz minha esposa ou meu esposo? Enfim, o que está de moda? O que vão falar as pessoas? O que opina a sociedade? Ou qual é a vontade de Deus? Uma verdadeira conversão coloca Deus em primeiro lugar. Um alinhamento pleno de mente e coração com a vontade de Deus. Essa é a conversão que João pregava e queria e esperava do povo. Então, João diz assim, São Marcos diz assim, apareceu João batizando no deserto e pregando o batismo de arrependimento para a remissão dos pecados. Então, esse era o segundo ponto. João era um homem de Deus, mas completamente entregado aos homens, à missão, e com uma grande humildade. Nós escutamos no Evangelho de hoje. Ele diz assim, eu apenas sou aquele que anuncia. Os fariseus vão e perguntam para João, quem é você? Você é o profeta? Não, eu não sou profeta. Quem é você? Você é o Messias? E ele diz, eu não sou o Messias. Eu sou a voz que clama no deserto. Texto de Isaías que limos hoje. Ou seja, ele lia esse texto que existia naquela época e se sentia identificado com isso. E então diz assim, eu batizo com água, mas depois de mim vem outro, ao qual eu não posso nem desamarrar as sandálias. Ele vos batizará com Espírito Santo e com fogo. Que grandeza essa humildade de João de colocar-se em seu lugar. Quando a gente começa a ter fama e começa a ter, todo mundo te cumprimenta, ai, que bom, não? Falem, me elogiem, por favor, não? Nos gosta isso, nós gostamos disso. Então, não, João não. Ele se coloca sempre em seu lugar. Depois, depois de batizar Jesus, Jesus também começa a batizar. E uns discípulos de João vão com João e dizem assim, aquele que você batizou, agora ele e seus apóstolos estão batizando também. E todos vão com ele. Como dizendo, você mesmo criou competência, não? Agora estão indo com ele, o que vai ser de ti? E então João fala assim, olha, eu me alegro quando escuto a voz do noivo, não? Referindo-se a Jesus. Convém que ele cresça e eu diminua. Era o momento de Jesus começar sua missão. Daqui a pouco, Jesus realizará seu primeiro milagre, aí em Caná de Galileia, e João realmente cairá no esquecimento. Isso vai ser muito duro, mas ele abraça essa missão com grande sacrifício e com grande desprendimento. E termino dizendo que João também, apesar de tudo, cumpriu sua missão e experimentou a verdadeira felicidade. Porque ele
al final de su vida le tocó una situación muy difícil. Él criticaba a Herodes por haberse casado con la esposa de su hermano, con su acuñada, ¿no? Herodes Antipas casó con Herodía, que era la esposa de Herodes de Filipe, ¿no? Entonces, imagina, João decía, no te es lícito tener la esposa de tu hermano, ¿no? Y ahí, a pesar de todo, Herodes lo respetaba, mas Herodía odiaba. Entonces mandaron prenderlo, lo colocaron dentro de la prisión, y ustedes conocen la historia. Fue muy triste, mas un día en la fiesta de Salomé, que era la filla de Herodías, ella danzó, y ahí ese día 2 hombres perdieron la cabeza. Primero Herodes, apasionado por esa menina, y después João, porque Herodías pidió la cabeza de él en la prisión. Y murió de la manera más digamos, anónima, sin gloria, sin nada. Fue decapitado en la prisión, imagina. Mas ahí João mandó, cuando estaba en la prisión, él le mandó a preguntar a Jesús. Jesús, él tuvo un momento de crisis, ¿no? Tuvo un momento de dúvida. ¿Será que yo fiz a cosa certa? Ahora estoy aquí en la prisión y aquí voy a acabar. Y entonces mandó a preguntar a Jesús, ¿eres tú aquel que tenía que vir o tenemos que esperar a otro? Y entonces Jesús responde con estas palabras: ide y contai a João o que estáis ouvindo y vendo. Os cegos enxergan, os mancos caminan, os leprosos son purificados, os surdos ouvem, os mortos son resucitados y as boas novas están siendo pregadas a los pobres. He abençoado aquele que no se escandaliza por mi causa. Cuando Jesús responde eso, él está citando de nuevo a mesma passagem de Isaías que leu em Nazaré e que João conhecia. Assim como João se sentiu inspirado por Isaías para começar sua missão, Jesus manda a dizer para ele: olha, o próprio Isaías anunciou também todo o que eu faria. Fique em paz, você cumpriu a sua missão. Que duro, não? Mas ao mesmo tempo, essa é a grandeza de João. Ele aceitou e ele experimentou a verdadeira felicidade, que não consiste na alegria de ir a um parque de diversões. A verdadeira felicidade é saber que nós cumprimos a vontade de Deus, apesar de que as circunstâncias sejam tão difíceis. Por eso decía Jesús: bienaventurados os que lloran, bienaventurados los mansos, bienaventurados cuando vos persigan, vos leven a los tribunales y contra vos digan todo tipo de cosas por mi causa. Alegrai-vos y regocigai-vos, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Este é o tipo de alegria que João experimentou. E é o tipo de alegria que nós também temos que experimentar. Saber que nós estamos no lugar certo, cumprindo a vontade de Deus, e então vamos receber depois o grande prêmio que Deus nos tem prometido. Que este testemunho de João também nos anime a nós para essa conversão e para viver realmente o caminho de Jesus, viver essa humildade dele, viver esse desprendimento dele, viver a paixão com que ele buscava a vontade de Deus, como não se importava o que as pessoas pudessem falar. Esse era João Batista, o maior de todos os profetas e o primeiro de todos os apóstolos. Que assim seja. Vamos nos colocar de pé.